Olá, boa noite a todos. O pessoal está começando a entrar para nós começarmos aí mais uma live de um tema aí muito importante. Então, quero desejar boa noite com o meu querido amigo, um excelente profissional, o Matheus Nogueira. O pessoal está entrando. Acho que o Matheus também já entrou. Vou mandar o convite para ele. Vamos ver. Vamos lá. Compartilhar a tela aí com o Matheus. Olá, boa noite. Boa noite, Matheus. Prazer aí poder conversar com você. Prazer é O todo pessoal tá, meu. que isso? O pessoal tá entrando aí. Deixa eu me afastar um pouquinho, estou muito próximo. E assim, fazer a apresentação aí do Matheus. Primeiro eu quero falar que, como eu disse, é uma grande honra, é muito bacana. Então, para quem não conhece, nós estudamos juntos, nós nos formamos juntos, né? Então, lá no início, não vou falar o ano, mas o Matheus aí, agora, o Matheus com barba, eu com barba branca ainda, né? Que o pessoal brinca bastante. O Matheus com 18 anos ali, acredito que já que tinha essa idade, era bem novinho e Uhum. sempre, né, bem novo, né? Saiu do ensino médio, já foi, acredito que direto para a faculdade e sempre um aluno muito dedicado, assim, dedicado, exemplar, não faltava Obrigado. nada, uma vírgula. E toda a turma sempre tinha uma grande admiração e o Matheus era o que nos salvava, né, com as anotações, com as... Matheus, você tem isso, tem aquilo. Então, é muito bacana, assim, acompanhar o desenvolvimento e saber da sua trajetória mesmo, assim, como pessoa, do início ali da graduação e hoje poder ver aonde você chegou e ter alcançado grandes coisas. Então é um motivo de muito orgulho mesmo e de confiança para poder a gente poder conversar de um assunto que é importante e eu sei que eu confio no profissional que você é e na pessoa também, de caráter e de tudo, né? Por isso que eu fiz esse convite para você. Poxa, que presente, Douglas. Começar ainda mais com essas palavras carinhosas, né? Que presente isso. E verdade, né? Quantas coisas a gente já passou juntos. Teve uma época lá atrás que a gente até pensou em morar junto, procurando lugar para dividir apartamento, uma casa. Não sei se você se lembra dos perrengues de começo de faculdade que todo universitário acaba passando, né? E obrigado pelo convite, né? É uma oportunidade de rever amigos queridos, amigos de longa data, assim, então é sempre bom a gente poder falar sobre um tema que a gente gosta, um tema que é de relevância, né? Principalmente nesses momentos de pandemia, falar sobre ansiedade é algo extremamente atual, infelizmente, mas extremamente atual. E agradeço o Uhum. convite, agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco e aprender também, né? Isso é muito importante. E então, assim, para quem não conhece assim o Matheus, então vou falar um pouco do currículo dele para que vocês possam conhecê-lo. Então, o Matheus ele é psicólogo, assim como eu, nos formamos juntos. Então, o Matheus ele é mestre e doutor em neurociência, tem pós-doutorado em reabilitação cognitiva, é neuropsicólogo e também é especialista em terapia cognitiva comportamental, que na nossa conversa vou pedir para que ele fale um pouco como que é esse atendimento nessa abordagem. E o nosso tema hoje é para falar sobre a ansiedade. Né? A ansiedade, nós estamos vivendo num período
realmente muito difícil para todos, né? Não tem ninguém que, de certa forma, não tenha sido impactado por tudo que nós temos vivido e visto, né? E eu tenho, assim, pessoal, a grande maioria sabe que eu atuo também na área escolar, então eu sou psicólogo escolar, e eu percebi o avanço, o número de pessoas, de adolescentes e também amigos próximos e familiar desenvolvendo os sintomas da ansiedade, crises de ansiedade, adolescentes a qual eu já acompanhava há um tempo e ver o efeito da pandemia, o que trouxe, né, o que causou. Então, eu acredito que seja um tema muito relevante e nós estamos aí para passar essas informações, para poder ajudar, para poder acolher, porque nesse momento o que nós podemos fazer é nos ajudar, é um acolher o outro e dentro daquilo que é a nossa profissão, da nossa carreira, passar, transmitir esse conhecimento e poder ajudar. Então, eu convidei o Matheus para falar um pouco sobre ansiedade. E aí, então, assim, eu já inicio com uma pergunta também, que é muito comum, porque a ansiedade, de uma forma geral, se usa muito no senso comum. Todo mundo fala, eu estou ansioso, eu estou preocupado, estou muito preocupado, e aí eu estou ansioso. Virou uma palavra que é utilizada, às vezes, fora de um contexto. Mas eu queria que você explicasse, assim, de fato, o que é ansiedade, o que é ter ansiedade, e o que também não é ansiedade, é só, às vezes, uma preocupação, porque eu acredito que confunde muito e todo mundo acha que está ansioso, né? Acho que a gente podia iniciar por esse ponto. Ótima pergunta. Acho que é importante a gente entender o que é ansiedade, porque, como você mesmo disse, é uma palavra que é usada no cotidiano, se fala muito sobre ansiedade, e às vezes poucas pessoas têm noção do que é, qual que é a ansiedade patológica, se há uma ansiedade não patológica. A ansiedade, inevitavelmente, ela faz parte da natureza humana, ela faz parte da condição do ser humano, e ela tem um papel muito importante, pensando até num processo de desenvolvimento da espécie humana, teve um papel como fator de sobrevivência. A gente pode entender a ansiedade, assim como, por exemplo, a dor, como respostas de alerta. São sinais de alerta que nos protegem de eventuais ameaças, de eventuais perigos, né? E lendo um livro, eu achei muito interessante que o autor falava que nós somos herdeiros de pessoas ansiosas. Porque se a gente pensar lá atrás, na época da caverna, aquele processo, quem que sobrevivia? As pessoas que eram mais ansiosas ou menos ansiosas? Os mais ansiosos. Os mais ansiosos porque se protegiam, os mais ansiosos porque tinham um medo muito presente. Então, a ansiedade, ela tem um traço biológico, ela tem um traço hereditário nesse processo nosso, né, de evolução. E a ansiedade, como a gente conhece, ela está relacionada a uma preocupação. Eu me ocupo pensando com o futuro. Eu me ocupo pensando sobre as coisas que vão acontecer. E um fator importante da ansiedade, aí para diferenciar bem o que é uma ansiedade saudável de uma ansiedade não saudável, é o quanto de sofrimento isso causa para o indivíduo. Essa preocupação, esse pensamento no futuro, que muitas vezes é associado, e aí uma palavra feia, que é a catastrofização, é quando eu olho para esse futuro e eu entendo ele como negativo, eu entendo ele como algo que vai me trazer sofrimento, algo que eu não vou dar conta de lidar. Então, essa ansiedade que me causa todo esse desconforto, ela é entendida, então, como uma ansiedade patológica, né? A gente pode ter a ansiedade como emoção, então eu posso ter uma emoção ansiedade, que não é saudável, mas não necessariamente ter um transtorno, que seriam, de acordo com os critérios clínicos, por exemplo, uma das classificações é o DSM, que é o Manual Estatístico, né, dos Transtornos Mentais, de diagnóstico, ele reúne alguns critérios, e aí, baseado nesses critérios, a gente entende a ocorrência de alguns transtornos. Que, por exemplo, para citar alguns, o transtorno de ansiedade generalizada, quando a pessoa se preocupa de uma forma excessiva com várias coisas na vida dela,
o pânico, que é um medo, uma sensação de quase morte iminente, as fobias específicas, né? Na criança também, a ansiedade ela já pode estar presente no mutismo seletivo, transtorno de ansiedade de separação. Então, é quando esse indivíduo ele se preocupa em excesso, e essa preocupação Uhum. virando uma ansiedade disfuncional traz para ele um sofrimento. Então, nesse elemento, a gente entende como a ansiedade, né, a diferença. Em algumas linhas da psicologia, e até me antecipando, mas a gente prefere, às vezes, em vez de falar ansiedade saudável e ansiedade não saudável, a gente entende a ansiedade saudável como uma preocupação e a ansiedade como sendo um processo disfuncional. Então, é saudável eu me preocupar, não é saudável eu ficar ansioso com essa preocupação. Então deixa eu ver se eu entendi. Assim, essa preocupação que faz parte da nossa organização do trabalho e da nossa rotina, a qual nós nos preocupamos às vezes em pagar uma conta ou nos organizar para o trabalho, quem é professor vai dar uma aula ou vai cada um dentro da sua rotina. Essa preocupação, ela é a princípio, ela é saudável, ela faz parte do desenvolvimento do ser humano, ela é algo positivo, né? Uhum. Ela nos move, né, para uma ação, então. Exato, e até porque algumas pessoas dizem, não, mas é saudável eu ficar ansioso, é saudável eu criar uma expectativa. Nesse caso, a gente entende a preocupação como essa ansiedade saudável, que exatamente faz isso, me movimenta, né? Me faz estudar para uma prova, me faz organizar para um evento. Eu gosto de usar muito um exemplo com os meus pacientes, que é a questão do relógio para despertar. Então, supondo que a gente precise acordar cedo amanhã, eu vou colocar o meu relógio para despertar, eu vou me organizar, eu vou deixar meu material preparado para que, né, assim que o relógio acordar, despertar, eu acorde e eu não tenha outras preocupações, eu deixo tudo organizado. Isso é preocupação, é saudável. Mas se quando eu estou na minha cama eu começo a pensar, mas e se o relógio não despertar? Mas e se eu perder a hora? Né? E aí a gente já entende a ocorrência de uma distorção cognitiva. O que é uma distorção? É uma forma como eu vejo esse mundo, e eu acho que o mundo que está distorcido, mas o que está distorcido é a minha capacidade de ver esse mundo, que é o e se. Né? É uma distorção cognitiva. E se eu perder hora? E se eu chegar atrasado? E se eu não conseguir? E se... Né? E a gente começa a entrar nesse loop do e se, que cada vez mais faz com que a nossa ansiedade disfuncional tome conta. Então é como se a pessoa vivesse antecipando todos os problemas que pudessem acontecer. Então, o e se ela vai colocando várias situações de problemas que podem surgir dentro de uma situação. Então, e se eu vou pegar o ônibus e se o ônibus não passar? E se eu me atrasar? E se o meu chefe me chamar a atenção por determinada coisa? E antes mesmo disso acontecer, essa pessoa já vai colocando esse monte de situações. Esse é o e se, Exato. então. O problema, infelizmente, é que mais de 90% desses ICs nunca vão acontecer na nossa vida. Que Né? Quando bom. a gente... Que Que é bom, bom. né? É um dado, porque 90%, mais de 90% desses ICs, dessas ansiedades, eles não vão acontecer. Só que o tempo que você gastou pensando nisso, se programando, se planejando, tentando controlar todas as variáveis possíveis, né? E já falando, quando a gente estuda e trabalha com ansiedade, a gente trabalha com basicamente três inferências, que são as três inferências que explicam o comportamento ansioso. É a minha necessidade de controle, que são crenças irracionais. Então, eu preciso ter controle de tudo. É a minha necessidade de ter certeza e a minha necessidade de ter segurança. Nesses tempos que nós vivemos, quais certezas nós temos? O que de fato a gente tem controle e como garantir a segurança? Sim, realmente, todas essas três variáveis, elas não têm como. No cotidiano, numa vida normal, já não dá para ter. Né? E para mim travou. Deixa eu ver se você vai voltar.
Voltou. Então, na vida, de uma forma do cotidiano normal, já é difícil, já não tem como nós termos o controle e a certeza. E ainda mais agora, então, vivendo a pandemia, que nada é certo, né? Eu posso dar um exemplo meu no colégio, que cada dia nós estamos esperando um decreto ou uma orientação do governo para saber qual é o caminho que vai dar, né? Assim, se daqui 15 dias os alunos vão estar no colégio ou não, se os trabalhadores vão poder voltar ao trabalho, ou se vai ter leito no hospital, ou a vacina mesmo, quanto tempo vai demorar para que eu possa ser vacinado ou não. Então, são várias coisas que eu não, assim, e se acontecer, né? Acaba pensando nisso e não tem esse controle, né? E aí Exato, isso né? desencadeia mesmo, né? Traz o desenvolvimento da ansiedade. Exato, porque eu tenho, né, quando eu começo a usar esse se como uma estratégia, e se isso, e se aquilo, eu deixo de viver no meu presente e eu começo a viver num futuro que de fato pode ser que aconteça, então por isso que é importante a gente se preocupar, a preocupação como sendo elemento saudável, mas é importante eu entender que muitas preocupações excessivas e disfuncionais, elas nunca vão acontecer na minha vida. Né? Quando a gente entende a ansiedade, ela faz com que eu aumente o tamanho daquilo que me causa desconforto. É como se algo que já fosse ruim por si só, eu acrescento camadas de sofrimento em cima daquilo. Ao mesmo tempo, eu diminuo a percepção da minha capacidade de lidar com o problema. É como se o problema crescesse e eu diminuísse. Né? E as pessoas que geralmente também ficam ansiosas, elas têm dificuldade de perceber a rede de apoio e começam a nutrir pensamentos de que ninguém as ajuda, que elas não podem contar com ninguém. Então essa tríade, eu aumento o tamanho do problema, eu diminuo a minha percepção da capacidade de lidar com ele, e eu não vejo apoio, a gente começa a ver as pessoas adoecerem no dia a dia. Então as pessoas deixam de enxergar o problema de acordo com o que ele realmente é. É como se colocasse uma lupa nele e ampliasse aquela situação. E eu acredito que isso faz com que eu perca a capacidade de enxergar as soluções, né? Também, porque fica um monstro, fica um problema enorme. E aí eu perco a capacidade de enxergar quais são as soluções para que eu possa resolver, né? E eu acho que está no que você falou. Eu também diminuo as minhas potencialidades, né? A capacidade que está em mim também de resolver e não enxergo o meu redor, né? Meu amigo, a minha família, parente. Perfeito, porque nesse comportamento em que se eu tenho um pensamento que é chamado de disfuncional e eu tenho uma emoção que é disfuncional, que é a ansiedade, eu também tenho uma tendência a desenvolver um comportamento disfuncional, que é muitas vezes me isolar, ficar trancado em casa, no sentido de não buscar recursos, de não conversar, de não falar sobre o meu problema, é achar que o problema está em mim, que o problema está na minha forma de lidar. Então, muitas pessoas desenvolvem o que a gente chama de meta-emoção, que é uma emoção em cima de uma emoção. Então, por eu estar ansioso, eu me culpo. Por eu estar ansioso, eu tenho vergonha. Então, eu tenho vergonha de sentir, de ficar ansioso, ou de me perceber como alguém com ansiedade. E aí começam a surgir outras emoções, né? Um ciclo que acaba sendo vicioso. Nossa, então, na verdade, aí surgem outros problemas, né? Porque além de lidar com a própria ansiedade e os seus sintomas, precisa trabalhar a questão da culpa, também da vergonha, porque está se sentindo incapaz e às vezes é comprometido até as próprias habilidades. Eu até que depois queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quando nós for falar um pouco sobre os sintomas, mas como que a pessoa pode perceber que ela já está passando do limite da preocupação e já está se tornando um transtorno de ansiedade?
Assim, quais são os sintomas que aparecem? Quais são as coisas sutis que podem aparecer no dia a dia? Além do e se, né, que você falou, que aí a pessoa vai colocando isso. Uhum. A ansiedade, como qualquer outra emoção, ela está muito associada a uma reação fisiológica, como o meu corpo se coloca frente a essa emoção, né? Falamos, trazendo um pouquinho da neurociência, a gente tem algumas estruturas cerebrais que estão muito associadas com a ansiedade, que é a amígdala, ou corpo amidaloide, que é uma estrutura cerebral muito primitiva, e também uma outra estrutura que fica ali no diencéfalo, na nossa parte central do cérebro, ali bem no meio, que é o diencéfalo, que eu acho que é mais comum o diencéfalo, que as pessoas já devem ter ouvido falar, de uma glândula chamada a hipófise, né, que é ela que modula os nossos hormônios. Então, existe um eixo chamado o eixo HPA, que é muito associado à resposta da ansiedade, que é a pituitária, né, a adrenal, que é uma glândula que a gente tem na região dos rins, né, e o próprio diencéfalo em si. Então, esse eixo, trazendo toda uma alteração biológica, fisiológica, por conta desses pensamentos, desse si. Então, a pessoa começa a identificar palpitação. Porque, vamos pensar, lá atrás, né, o nosso cérebro, ele é um cérebro primitivo. Ele é o mesmo cérebro de 10 mil anos atrás, de 12 mil anos atrás. E é um cérebro que foi feito inicialmente para lidar com situações. Imagina você lá e vem um tigre na sua frente. Uhum. O seu corpo, para se proteger, então ele vai aumentar o batimento cardíaco, ele vai aumentar o fluxo, ele vai colocar o fluxo de sangue para as extremidades, ele vai, se você tiver comido alguma coisa, ele vai tirar o sangue que está sendo usado ali para fazer a digestão, para mandar para as outras áreas do cérebro, ele vai aumentar a respiração, a pessoa fica quase sem ar, assim, porque ela está se preparando para o quê? Para lutar, para fugir ou para paralisar. São as respostas fisiológicas básicas de qualquer organismo. Só que a gente traz esse cérebro para os dias de hoje. A gente não tem mais o tigre, mas a gente tem o boleto, e como dizem, o boleto sempre vence, né? Então, quando o boleto chega e a pessoa começa a ter, né, as dificuldades, ela vai ter as mesmas reações fisiológicas, e se essa ansiedade, né, estiver disfuncional, então quais são as características que essa pessoa vai apresentar? Ela pode apresentar sudorese, que é um suor excessivo, a mão mais molhada, né, uma sudorese que não é por conta de calor. Ela pode apresentar uma sensação de calor mesmo. Tremores, né? Tem gente que você vê a pessoa sentada, fica com aquela perninha se movimentando, mostrando aquela inquietação, né? Ou está sempre mexendo o braço, está sempre de alguma forma com tremores. Às vezes a pessoa fica, né, com tremores. A gente pede para o paciente fazer assim, a mão dele está tremendo, dificuldade de concentração, dificuldade, né, do foco. Pode ter uma compensação com a alimentação, então às vezes um excesso, a pessoa, né, come em excesso, ou mesmo uma falta. Todos esses componentes de reação fisiológica como decorrentes de um possível transtorno. Além de nervosismo, pode ter problemas na questão sexual, com ereção sexual, né, ereção, pela questão do desempenho, uma ansiedade de desempenho que é muito comum. Então, todos esses sintomas fisiológicos como sendo decorrentes de uma ansiedade quando ela se torna disfuncional, sendo uma emoção ou mesmo um transtorno. Eu acho muito importante isso que você disse, e assim, muita gente não tem noção que os pensamentos, né, aquilo que eu estou pensando, a forma que eu organizo os meus pensamentos ou lido com os meus pensamentos, vai desencadear todos esses sintomas que são fisiológicos, né, que o nosso corpo vai se manifestar no nosso corpo. E às vezes a gente não tem noção, né? Muita gente não tem noção disso. Às vezes procura um médico para verificar o coração, batimento cardíaco, verifica outras questões, mas às vezes esquece que
a raiz muitas vezes está ali nos pensamentos, nas preocupações, que é de origem emocional, que é de origem psíquica, né? E que não é cuidado e que manifesta no nosso corpo. Eu acredito que nós estamos sentindo isso, que houve um grande avanço ali, um crescimento na procura dos acompanhamentos das psicoterapias, do cuidado com a mente, de práticas de vida saudável, pensando já, eu acho que de uma forma geral, as pessoas começaram a olhar para a importância do cuidado com a saúde mental, saúde emocional, né? Devido à pandemia também. Não esperavam que tudo isso ia acontecer e se viram numa situação de extrema angústia, desespero, e começaram a sentir isso. Mas é muito importante assim você falar e a gente frisar que muitos dos sintomas que nós temos no corpo, ele é de origem aí dos nossos pensamentos emocionais e que às vezes nós invertemos, né? Nós procuramos um médico para verificar o que tem no nosso corpo e esquecemos de cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E isso é muito comum de pacientes procurarem, às vezes, um pronto-socorro, um atendimento médico com uma queixa de estou tendo um infarto, estou tendo alguma coisa, né, que julguem ser de origem cardíaca, mas muitas vezes é uma crise de ansiedade, é uma crise de pânico, é uma crise de um transtorno de ansiedade generalizado. E essa relação biológico e mente, né, é uma relação que ela é muito importante, porque ela é bidirecional, né? Os nossos pensamentos, eles têm a capacidade de afetar essa questão, esse aspecto biológico do nosso organismo, e o hábito associado a ele. Para mim travou. Voltou. Estão os pensamentos modificando o biológico, mas também, pela repetição desse biológico, acaba modificando o meu padrão de pensamento como um hábito. Assim como nós temos hábitos na vida, a gente também, hábitos diversos, tem gente que gosta do arroz em cima do feijão, feijão em cima do arroz, tem gente que dorme de um jeito, dorme de outro, a gente também tem hábitos cognitivos, né, de me preocupar em excesso, de ficar ansioso, e por serem hábitos, a gente aprendeu, e que, por termos aprendido, podemos modificar, né, e essa é a beleza do nosso trabalho enquanto psicólogo, poder modificar esses hábitos para que a pessoa tenha uma maior qualidade de vida. E eu já ouvi essa frase, você vai poder confirmar, que existe também o vício em estar preocupado, né? Assim, estar em todo o tempo precisa estar preocupado com algo relacionado também com a nossa cultura do trabalho e do alto desempenho profissional ou alto desempenho até como mãe. Então, eu que atendo muitos pais, essa preocupação ali e se sente culpado em fazer menos. Então se pode dizer também que pode ser um padrão de comportamento essa preocupação e que meio que esteja viciado a fazer isso? Com certeza, a gente pode falar que isso tem uma relação multicausal, né? A ansiedade em si, também junto com outros transtornos e outras emoções, ela tem então uma base hereditária. A gente tem uma sementinha hereditária desses componentes. Então, a ansiedade, a depressão, eles têm componentes genéticos e eles também têm componentes de vivências. Então, o indivíduo que nasce num lar em que os pais já têm um componente de ansiedade presente. Então, é o biológico passando ali. Mas também tem o comportamento, tem esse hábito de preocupação excessiva, esse hábito, né, de ficar tenso com diversas situações. E aí, principalmente nesses primeiros anos de vida, em que a gente forma a personalidade, que a gente constrói esse caráter desse indivíduo, então é uma união desses fatores, né? Não estou dizendo que é, por exemplo, como se fosse um destino, então a pessoa está fadada a ser um indivíduo ansioso, mas ela vai ter uma predisposição e que, se não tratada, tanto, né, considerando o aspecto biológico, mas o aspecto de aprendizado, como você mesmo trouxe, de cultura, né? A gente tem uma cultura que da produção,
eu lembro que na época do vestibular tinha uma frase que era, olha, você está dormindo, tem um japonês estudando, né? Ah, A gente de verdade. alguma forma é convidado ou mesmo obrigado a produzir, a produzir, a produzir o tempo todo, né? E eu gosto de usar muito a metáfora de uma árvore. Uma árvore frutífera, ela não dá fruta, não dá frutos o ano inteiro. Ela tem as fases, ela precisa de um tempo que as folhas vão cair, de um tempo que ela vai se proteger do inverno, de um tempo que as folhas vão nascer e ela vai florir para então o fruto nascer. Né? Se a gente entende esse movimento da natureza, por que, que nós não nos permitimos ou nos cobramos de uma forma excessiva? Né? É importante entender que ninguém é produtivo o tempo todo e buscar essa cobrança acaba adoecendo. E a gente nunca viu, acho que nunca foi, né, se falado tanto dos números de pessoas com ansiedade. Por exemplo, tem uma pesquisa que fala que no mundo, de 9 a 15% das pessoas vão desenvolver um transtorno de ansiedade. Né? E no Brasil, esse número é de 9,3% dos brasileiros possuem um ou mais transtornos. Isso vai falar o quê? Mais de 20 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade. Nossa, é muita gente. É muita. O número é muito alto. E E muitos desses transtornos, Douglas, às vezes incapacitantes, da pessoa não conseguir sair de casa, não conseguir viver uma vida como, né, ela poderia, não encontrar contentamento, então, repleto de sofrimento e de angústia. sim. E então fala um pouco sobre então o tratamento. Como que é o tratamento? O que, que as pessoas podem procurar? Como que é feito? Bom, o tratamento da ansiedade, assim como eu gosto de usar, porque a ansiedade e estresse, eles são situações parecidas e o manejo clínico tende a ser muito parecido, mas quando a gente trata o estresse, existem 4 pilares que são importantes da gente, tanto o estresse quanto a ansiedade, 4 pilares, né, que é alimentação. Então existem alimentos que são ansiogênicos, que vão aumentar a nossa ansiedade, como gorduras, né, as gorduras que não são saudáveis, mas existem também alimentos que são saudáveis. Então, por exemplo, como castanhas, o chocolate amargo, folhas escuras, que têm substâncias que são protetivas e diminuem a ansiedade. Então, esse é um dos pilares do tratamento da ansiedade. Né, um outro pilar seria a atividade física. A prática de atividade física, ela produz endorfinas, ela produz citocina, substâncias neurotróficas, substâncias que, né, estão no nosso cérebro, que tendem a ter um fator de proteção, como, por exemplo, o BDNF, que é o fator neurotrófico de proteção. Ou seja, quanto mais atividade física, quanto mais bem-estar, né, eu tenho com essa atividade física, mais protegido o meu cérebro, menos ele envelhece, e aí alivia a ansiedade, alivia o estresse. Né? Um outro eixo importante do tratamento é a meditação e o relaxamento, como estratégias de bem-estar, de qualidade de vida. E o quarto eixo, que seria o tratamento psicológico barra medicamentoso. Então, falando um pouquinho da medicação, né, eu não sou médico, mas é importante, e às vezes eu observo na prática clínica até um certo preconceito de algumas pessoas em relação à medicação. Eu não vou tomar medicação porque vicia, eu não vou tomar medicação porque eu não quero ficar, né, dependente disso. De fato, em alguns casos, né, que é o médico que avalia, de acordo com as queixas do paciente, das pessoas, em alguns casos realmente não é necessário a medicação, né, porque a pessoa consegue, através desses outros eixos, conseguir um equilíbrio, mas em muitos casos a medicação ela é extremamente importante. E eu uso uma metáfora com os meus pacientes que é da música alta. Às vezes o paciente ele vem no consultório fazer um acompanhamento psicológico, mas ele está com tantos sintomas, ele está sofrendo tanto com sintomas da ansiedade ou sintomas de outras doenças, como por exemplo a depressão, que por mais que eu elabore com ele estratégias de mudança de pensamento, de ressignificação, é como se ele não ouvisse. Aí a metáfora da música alta é como se eu falasse e estivesse tocando uma música alta na cabeça dele, que ele tem dificuldade para reter aquilo que tem sido trabalhado. E aí, nesse sentido, a medicação ela vem como algo que alivia os sintomas,
né? É importante falar que a medicação ela não muda a forma desse indivíduo pensar. Ela vai aliviar os sintomas, o sofrimento, mas se ele não mudar as crenças, os pensamentos que ele tem, essa ansiedade ela vai continuar presente. É como se eu, né, colocasse ali uma barreira que vai represar esses sintomas, mas se eu não tratar o que está, né, por trás disso, né, o que está causando, e aí de medicamentos geralmente são, né, usados os benzodiazepínicos, que são medicamentos para ansiedade, os próprios antidepressivos, né, principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que esses são os mais comuns, fluoxetina, sertralina, né, são as principais medicações utilizadas. Falando agora da parte psicológica, e aí falando da terapia cognitiva, né, que é a forma, que é como é a linha que eu trabalho, então eu trabalho com uma linha chamada terapia cognitivo-comportamental, e dentro das TCCs existem algumas abordagens e eu trabalho com a TREC, que é a terapia racional emotiva comportamental. Tem uma frase, Douglas, que a gente usa como uma das premissas para a TCC, que é uma frase de um filósofo chamado Epiteto. E ele fala que o que perturba as pessoas não são as coisas, nem as pessoas, não são as pessoas que nos fazem mal ou que nos incomodam, mas é o que a gente pensa sobre o evento. Né? O que de fato nos deixa ansioso não é o evento, não é a situação. Então, por exemplo, falando da pandemia, não é a pandemia que nos deixa ansioso, o evento em si, pandemia, mas é o que a gente pode pensar a respeito disso. São os nossos pensamentos, as nossas crenças, né? E às vezes a gente toma os pensamentos como se eles fossem fatos, mas na maioria das vezes pensamentos são hipóteses. Eu crio uma hipótese sobre uma situação, mas na ansiedade esse pensamento ele é um fato. Se eu penso, se eu sinto, é porque de fato isso está acontecendo. E isso é uma distorção. Então é por isso que a mesma situação, as pessoas que pensam de formas diferentes vão reagir de formas diferentes àquela mesma situação. Né? Exato, é por isso que... Vão pensar de forma diferente, né? Exato, elas vão pensar de formas diferentes, elas vão sentir de formas diferentes em relação ao mesmo evento, a mesma situação. Né? Não é a situação, mas é a forma como cada um vai interpretar. E você já percebeu que eu gosto de usar bastante metáforas, né? Mas uma metáfora muito clara para isso é a metáfora da fila da montanha-russa. Se alguém já andou aqui de montanha-russa ou gosta de andar, é um ótimo experimento social, porque na fila da montanha-russa, a montanha-russa é a mesma para todos, o evento é o mesmo. Mas vai ter gente que vai estar super eufórico e feliz, excitado, porque vai andar de montanha-russa. Tem gente que vai estar indiferente, não estou nem aí. E tem gente que vai estar tão ansioso e com medo, pensando, o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu vim aqui? Ou seja, por que essas pessoas olham para o mesmo evento, para a mesma experiência de uma forma diferente? Porque elas têm crenças diferentes. Né? A forma como elas entendem o mundo e essa realidade é diferente. Você pode falar um pouco sobre as crenças, o que são as crenças irracionais e a catastrofização, né? Você já até falou um pouquinho, mas queria que você falasse um pouco sobre as crenças, porque eu tenho abordado bastante isso, tenho falado um pouco, e aí você vai poder esclarecer. Esse é um modelo teórico, né, dentro das terapias cognitivas, que elas entendem todo um sistema cognitivo atuando para que os nossos pensamentos eles aconteçam. Então, basicamente, a gente pode falar de 3 camadas. É como se eu tivesse um círculo com 3 camadas. A camada mais externa da nossa mente é o que a gente chama de pensamentos automáticos. E a gente tem esses pensamentos o tempo todo. A gente não controla, como o nome já diz, eles são automáticos. Então, se eu pego uma caneta e mostro para você, sem você controlar, inevitavelmente a gente vai ter pensamentos. Por que é azul? Por que não é vermelha? Por que ele pegou uma caneta e não outra coisa? Só que nós temos pensamentos que são saudáveis, funcionais, e pensamentos que não são saudáveis, que são disfuncionais. De onde vêm esses pensamentos? Das 2 camadas que a gente chama a camada intermediária, chamada de crenças intermediárias,
E é nessa camada que eu tenho as distorções. Então, por exemplo, a catastrofização, ela pode ser entendida tanto como uma distorção cognitiva, é como se o meu óculos estivesse sujo, e eu olho para o meu mundo e eu vejo o meu mundo sujo. E eu falo, poxa, que mundo sujo. Não, é o meu óculos. Né? Um exemplo disso, que eu acho que já deve ter acontecido com a maioria das pessoas, a gente está andando e passa por alguém conhecido e essa pessoa não cumprimenta a gente. Pensamento automático de, será que eu fiz alguma coisa? Será que essa pessoa está brava comigo? Né? Isso são pensamentos automáticos que, dependendo das crenças que ela tem, das distorções, vão fazer com que ela haja ou tenha pensamentos disfuncionais. E por último, a gente tem as crenças nucleares, que tem a ver com aquilo que eu falei. Essas crenças, elas são moldadas, elas têm um componente biológico, uma herança genética, uma herança, mas também essas primeiras experiências na nossa vida, o quanto a gente foi amado, o quanto a gente deixou de ser amado, o quanto a gente recebeu carinho, afeto, cobrança, tudo isso moldando essas crenças. Então, assim como existem pensamentos saudáveis, também existem crenças saudáveis, mas existem crenças não saudáveis, que são as disfuncionais. Na TREC, a gente trabalha, né, a TREC ela é uma teoria que foi criada pelo Albert Ellis, e a gente trabalha com algumas crenças centrais. Então, por exemplo, demandas e preferências. A demanda são crenças de eu tenho que, eu devo, eu preciso, os outros, eu tenho que fazer uma live, eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar. Isso é uma crença disfuncional. Eu tenho que fazer uma live, todo mundo tem que gostar. Isso é disfuncional, porque eu tenho como controlar se as pessoas vão gostar ou não. Infelizmente não tenho. Uma crença preferencial nesse caso, que é uma crença saudável, seria, embora eu queira muito que as pessoas gostem da nossa live, eu entendo que eu não tenho como agradar todo mundo. Olha como é muito mais saudável pensar dessa forma. Quando eu vou para a live, já com esse pensamento, eu tenho que agradar, eu já desenvolvo todos esses sintomas, esses pensamentos, e aí daí vem toda essa raiz aí dessa ansiedade, então. Perfeito. Se eu tenho essa demanda muito presente, né, eu tenho que agradar, mas como eu não tenho a certeza se eu vou agradar ou não, a ansiedade ela já se apresenta. Ao passo, se eu trabalhar com crenças mais preferenciais, que é o quê? Embora seja muito importante para mim agradar, mas eu entendo que nem sempre isso vai acontecer, eu já caio na preocupação. Eu me preocupo, me organizo, mas eu não adoeço por isso. Né? A outra dupla de crenças que está muito associado à ansiedade, que é essa catastrofização. É terrível, é catastrófico que isso aconteça. Nossa, eu não consigo viver porque aconteceu tal coisa na minha vida. A gente consegue, né? Por mais que doa, por mais que seja difícil, e aí a crença saudável da catastrofização é a avaliação moderada do ruim, que é o quê? É olhar para a situação, viver a pandemia é ruim. Sim. Mas não precisa ser terrível, não precisa ser catastrófico, né? Já é ruim por si só. E aí é importante que eu aprenda a tolerar, que aí é o terceiro grupo de crenças, intolerância à frustração versus tolerância à frustração. Né? Um indivíduo que aprende a tolerar as frustrações tende a ser um indivíduo mais saudável. E assim, nós estamos aí caminhando aí para 15 minutos para encerrar. Queria que você deixasse, então, para quem está assim, que está no isolamento, ou as pessoas que precisam sair para trabalhar pela questão da necessidade, tomando os cuidados, e aqueles que estão só dentro de casa, o que eles podem fazer de uma forma prática para diminuir essa ansiedade, os sintomas? Quem agora não consegue, às vezes, ir buscar um atendimento, ou está mais próximo de todas essas informações, o que se pode se fazer no dia a dia? Falando de técnicas para a gente lidar com a ansiedade, né, acho que é importante falar que isso não substitui um acompanhamento psicológico, mas existem técnicas, existem estratégias que a gente pode desenvolver no nosso dia a dia para lidar com esses sintomas. Um indivíduo que às vezes desenvolve uma ansiedade disfuncional tende a fugir
daquilo que causa ansiedade, que é muito comum esse comportamento de evitação. Então, por exemplo, eu vou ter uma apresentação amanhã, eu vou ficar doente, porque aí não preciso apresentar. Esse tipo de comportamento, ele é extremamente... Ele alivia a ansiedade momentaneamente, mas ele não resolve o problema. Sim. Né? Então, é uma forma da gente se distrair, fugir da ansiedade. Quando a gente fala da ansiedade, as estratégias mais efetivas, primeiramente, é a gente aceitar a ansiedade, né? Olhar para ela, perceber a presença dela, mas não se engajar. E aí, lá vem eu contra a metáfora, que é a metáfora do vendedor. Quando a gente passa na rua e vem um vendedor para a gente querendo oferecer as coisas, a maioria das pessoas percebe que o vendedor está ali, mas ignora e continua a seguir o caminho. Com a ansiedade é a mesma coisa. É a gente perceber que ela está ali, que ela está presente. Às vezes eu estou me preocupando, eu tenho pensamentos, mas não me engajar com eles. Né? E aí, quais são algumas estratégias que a gente pode utilizar? Uma estratégia que é padrão ouro seria a respiração diafragmática, né? Que é uma respiração oposta da respiração quando a pessoa está ansiosa. Geralmente, quando a pessoa está ansiosa, ela tende a ter uma respiração que fica mais na parte superior do pulmão. E ela até levanta os ombros, às vezes. Ela respira, ela faz isso. Né? Você pede para a pessoa respirar, ela levanta o ombro. A respiração diafragmática é uma respiração que é o oposto disso. Né? E aí é muito fácil de fazer. Você coloca uma mão no peito e outra no umbigo e você respira. A ideia é que você não mexa a parte superior do seu peito, mas que você desloque apenas o abdômen. Então, na hora que você enche, né, o pulmão de ar, a barriga ela vai para frente, você solta, ela recolhe. Né? E aqui em cima não mexe. Uma dica é você respirar, por exemplo, contando até 3, até 4, e soltar esse ar. Então, inspira contando mentalmente até 3 e 4, e solta, no mínimo, com o dobro desse tempo. O exercício aqui é fazer com que essa expiração ela seja mais lenta e progressiva. Isso é muito utilizado, por exemplo, quando a pessoa está no meio de uma crise de ansiedade, numa crise de pânico, ou mesmo quando ela vai passar por uma situação, ela vai dar uma aula, ela vai falar em público. É uma estratégia que é recomendada para que se faça antes, né, do evento, porque ela ativa diretamente aquela estrutura que eu falei lá atrás, que é a amígdala. Né? Ela tem conexões, essa respiração mostra para a amígdala que calma, tá tudo bem, não precisa ficar assim, né? Você pode relaxar, você pode ficar mais tranquilo. Junto com essa respiração diafragmática, Douglas, uma outra estratégia é o relaxamento muscular progressivo, que a pessoa ela vai contraindo, ela pode colocar uma música relaxante, por exemplo, em casa, deitada, e começa a contrair os pés, segura, solta, depois contrai a perna, e aí você vai trabalhando todos os grupos musculares, segura por 10 segundos, conta, aperta, aperta e solta. E aí você vai com todos os grupos do corpo, barriga, então o abdômen, a mão, o rosto, e solta. Essa estratégia do relaxamento muscular progressivo, até para quem tiver interesse, é só colocar no YouTube, tem vários vídeos, né, com uma orientação guiada disso, e é uma estratégia muito utilizada para insônia, para pessoas que têm dificuldade para dormir, quando os pensamentos começam a vir à noite, né? A pessoa deita, tá tranquila, pôs a cabeça no travesseiro, começa o e se, né? Mas e se amanhã, e se? Então é uma estratégia. Outras estratégias que são importantes, por exemplo, às vezes eu trabalho com os pacientes com a hora da catastrofização, que na verdade é o quê? Em vez dele pensar o dia inteiro, ficar ansioso o dia inteiro, ele vai selecionar 15 minutos na parte da manhã, 15 minutos na parte da tarde, e vai, nesses 15 minutos, montar no cavalo do Cavaleiro do Apocalipse. Ele vai pensar... Gostei desse momento. Ele vai catastrofizar tudo que ele pode. Ele vai ser os 15 minutos do terror, assim. Tudo de pior vai acontecer, mas só que ele vai fazer um acordo com ele mesmo. Depois desses 15 minutos, ele não vai mais permitir que esses pensamentos venham.
E se vierem, ele vai debater consigo mesmo, que é uma estratégia muito importante, é a principal estratégia que a gente usa, né, no trabalho clínico, que é o debate, é a pessoa conversar consigo mesmo, debater as ideias, os pensamentos, não aceitá-los como natural. E vai debater consigo Questionar, mesmo. né? Exato. Questionar né, os Por que eu estou pensamentos. pensando isso? Ou, usando essa técnica, agora não é o momento. Eu vou deixar para pensar nas coisas ruins dos meus 15 minutos da tarde, porque dos da manhã eu já pensei. Ou seja, você tira esse indivíduo de um hábito de o dia inteiro pensar, catastrofizar de uma forma negativa, né? Para que ele coloque esses 15 minutos como esse momento. Outra estratégia é ele agir como se não tivesse ansioso, como se não tivesse com ansiedade. Né? Pensar nessa situação, como seria se eu não estivesse ansioso, se eu não estivesse com medo, se eu não estivesse inseguro, como que eu lidaria com isso? É uma forma, né, de agir como se não estivesse ansioso. Outras técnicas que a gente pode falar, por exemplo, para lidar com essa ansiedade mesmo, seria, e ainda mais agora, na época de pandemia, manter rotinas. Né? Eu sei que com as pessoas trabalhando de casa, e às vezes vem a ansiedade, mas eu trabalho em casa, mas eu descanso em casa, mas eu estudo em casa. É importante estabelecer rotinas e a dica é manter um horário para acordar, um horário para dormir, né? Em alguns casos, algumas pessoas têm até necessidade de, mesmo que vai trabalhar em casa, se veste como se fosse trabalhar fora de casa, como se fosse sair, né? Coloque a roupa, não fique com a roupa de casa, mantenha essa diferença, né? A roupa do trabalho, a roupa de casa Verdade. e Nós temos pequenas pausas. usado isso no colégio. A gente tem pedido que os alunos assistam às aulas com o uniforme, que eles criem Uhum. essa rotina e a gente tenta passar isso, da importância de pôr o uniforme, para eles entenderem que agora é a hora da aula, né? Então tem todo sentido isso, o que você está falando. Pôr a roupa do trabalho, tudo também. Exato, e uma queixa que eu tenho percebido, até né, falando de ansiedade, não sei se é uma percepção subjetiva, mas das pessoas com quem eu trabalho, muitas falam assim: eu tenho a impressão de que eu estou trabalhando muito mais do que antes, do que quando saía de casa. E de fato, às vezes, essas pessoas estão, porque no ambiente de trabalho, às vezes a gente tem aquelas pequenas pausas do café, de você descontrair, de conversar com um colega de trabalho, né? E às vezes trabalhando em casa sozinho, essas pequenas pausas elas acabam não acontecendo. Então é importante fazer também essas pequenas pausas, né? De pausas programadas, mas levantar, tomar um café, às vezes conversar com alguém, né? Às vezes tem pessoas que moram juntas, então conversar ali sobre um assunto que não seja pandemia, que não seja trabalho. É, verdade. E esse ponto de conversar sobre pandemia também é muito importante, porque o tema atual é a pandemia, né? E a pessoa sai de casa, vai conversar, é pandemia. Liga, faz né, a ligação para alguém, pandemia. Conversar sobre outros assuntos também. Não é questão de ser negligente ou alienado, mas é buscar uma saúde mental, uma sanidade mental que é importante. Né? É, não é ficar o dia todo nos telejornais, ouvindo só as notícias, ouvindo. Até, Exato. até porque normalmente se repete tudo o que acontece em todos os telejornais e no dia se repete. Então tem que saber das notícias, mas precisa também ver algumas outras coisas para que você possa ter uma saúde ali para poder manter o seu dia, né? O seu dia a dia, a sua rotina diária, Uhum. né? E eu queria deixar uma dica também, que é dos atendimentos psicológicos sociais, que tem muita gente fazendo também. Então, às vezes, a pessoa pode ter essas estratégias, mas que perceber que precisa de um atendimento, tem muitos psicólogos fazendo atendimentos no social por valores bem abaixo daquilo que normalmente são as sessões, outros até com uma lista de espera ali para atender de uma forma um pouco gratuita durante um tempo estabelecido. Existe essa corrente, né, de ajuda.
Então, Sim, isso é muito importante. Várias instituições, né, que fazem esse tipo de atendimento, fazem esse tipo de serviço. O importante é buscar ajuda, né? Não ficar em casa sofrendo, lidando com essa ansiedade, né, disfuncional. E existem formas, como a gente conversou, né, diferentes estratégias para que essas pessoas consigam ter uma vida mais decente, uma vida de mais qualidade. sim. Nós estamos encerrando, que falta aí 4 minutos. Então, primeiro eu quero só passar um recado que essa proposta do tema sobre ansiedade, ela tem quatro episódios, né? 4 lives, 4 séries. Então nós começamos agora com o Matheus. A semana que vem vai ser com o Lucas, que é educador físico. Então vai falar sobre atividade física para esse tratamento ou ajuda no combate à ansiedade. Na outra semana, a nutricionista Priscila, também, que vai falar sobre a alimentação, que o Matheus disse que é importante. E depois eu encerro com uma pessoa que vai falar sobre meditação, yoga, sobre relaxamento, para que a gente possa usar tudo isso que a gente ouviu e colocar em prática no nosso dia a dia. É a nossa contribuição também, passar essas informações. Eu quero agradecer o Matheus por ter se disponibilizado, por ter contribuído, e também queria que você falasse dos seus atendimentos, né? No instituto onde você atende, como que as pessoas podem te procurar, que eu acho que Uhum. é extremamente importante. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Douglas. É sempre muito bom, né, poder falar sobre esse tema. Eu faço atendimento no Instituto Neuron, é um instituto de bem-estar, de reabilitação, né, de qualidade de vida, e também, né, com todo acompanhamento. Então, nós ficamos ali na Avenida Heitor Penteado, em Campinas, né, em frente à Lagoa do Taquaral, número 610. E é uma clínica multiprofissional, então temos neurologistas, temos terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todos focados para essa questão da parte de reabilitação neurológica, né? Eu como psicólogo e neuropsicólogo. Então, se alguém tiver interesse, né, quiser conversar, é só colocar aí nas redes sociais, no Google Instituto Neuron, você encontra os nossos contatos, e-mails, telefones, né, e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Eu sei que nessa live a gente, né, não abriu para perguntas, assim, mas eventualmente me coloco à disposição. Também tem o meu Instagram, então se alguém quiser entrar em contato, adicionar, fico à disposição para responder qualquer eventuais perguntas que possam aparecer. Então tá certo. Eu também quero falar que eu atendo em Hortolândia, numa clínica próxima também onde eu trabalho. E estou à disposição também, quem quiser chamar no Instagram. Atendo também online, também. Acho que o Matheus também atende de forma, acho que online Uhum. também. Então estou à disposição. E mais uma vez, Matheus, parabenizar, desejar sucesso aí para você na sua Para nós. trajetória, saúde para você, para sua família, que Deus te abençoe muito mesmo. E o que você precisar, você também pode me chamar, estou à disposição também. Tá bom? Um Digo abração para mesmo. você. Obrigado mais uma vez. Também digo mesmo, muito sucesso para você. Tenho certeza de que essas lives, né, com esses temas interessantes e aí abrangendo essa visão multi da ansiedade, ela vai trazer muito conhecimento, muita oportunidade das pessoas, né, compreenderem todo esse processo envolvido da ansiedade. Parabéns pela iniciativa e me coloco à disposição para outras lives sobre outros temas diversos. Pode contar comigo sempre que você precisar. Que bom, vamos agendar então, próximas aí, futuras. E também agradecer ao pessoal que acompanhou, que colocaram as suas perguntas. Eu até falei para o Matheus que normalmente eu não pego as perguntas porque eu não vou enxergando elas, elas vão subindo, e aí acabo passando. Mas agradecer ao pessoal que acompanhou, que colocou o recado, que agradeceu, que parabenizou. Então, muito obrigado e boa noite a todos, tá? Fiquem com Deus e cuidem. Boa noite. Tchau, Abraço. tchau. Boa noite. Tchau.